Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa conversa que, nossa, viralizou bastante recentemente nas redes sociais aqui no Brasil. O encontro, né, entre o deputado federal Nicolas Ferreira e o palestrante Rutimar Santos. Deu muito o que falar, certo? O que a gente tem são uns trechos, né, que detalham o que eles discutiram e também informações sobre cada um deles, o que ajuda a gente a montar esse cenário. Só para situar rapidinho, Nicolas Ferreira, deputado federal, jovem, lá de Minas, ele ficou bem conhecido por defender pautas conservadoras, família, educação, segurança, essas coisas. E ele usa muito bem as redes sociais, né? Conseguiu uma base de apoio forte, especialmente com a galera mais nova. Do outro lado tem o Rutimar Santos. Ele já tem aí mais de 20 anos de estrada como palestrante motivacional e ele é escritor, teólogo, também manja de marketing digital e, olha que curioso, ele criou uma filosofia chamada Oráculo do Silício. Pelo que as fontes dizem, essa filosofia tenta conectar, tipo, sabedoria antiga, arquétipos, sabe, aqueles padrões universais, tipo herói, sábio, com o mundo digital de hoje. Ele tem livros publicados como O Palestrante Memorável e O Oráculo do Silício. Dá para achar na livraria Wiclub. Ok, então. Vamos tentar entender isso melhor. Qual o nosso objetivo aqui? É sacar os pontos principais dessa conversa, onde eles concordaram, onde discordaram. Essas duas figuras vêm de mundos, assim, bem diferentes, né? E por que isso chamou tanta atenção? Vamos mergulhar nos temas que eles levantaram. Exato. O que é fascinante aqui é justamente ver como esses universos se cruzam, né? A política de um lado e do outro o desenvolvimento pessoal com essa mistura de filosofia e digital. E a conversa, pelo que deu para perceber as fontes, não foi rasa, não. Eles tocaram em pontos bem sensíveis para o Brasil. Segurança pública, educação, economia e, de um jeito bem interessante, comunicação digital. Vamos começar por segurança pública, então. É sempre um tema delicado, urgente. Como é que as fontes mostram a visão de cada um? Olha, o Nicolas Ferreira, bem na linha do que ele já defende politicamente, falou em endurecer as coisas. Ele destacou que precisa de lei mais rigorosa, mais apoio para a polícia, sabe? E política de combate direto mesmo ao crime. A visão dele é que, tipo, sem ordem e segurança não tem como ter liberdade nem desenvolvimento. É a base de tudo. Entendi. Uma visão mais focada na estrutura, na resposta do Estado, né? E o Rutimar Santos? Ele foi na contramão ou trouxe algo para complementar? Foi mais complementar, eu diria. Ele olhou mais para as causas, para as raízes do problema, argumentou que a violência muitas vezes vem da falta de autoestima, de não ter oportunidade, sabe? E de valores meio frágeis na formação da pessoa. Então a ideia dele não é só punir, mas também fortalecer as pessoas, as famílias, as comunidades. Para que o crime, assim, deixe de ser uma alternativa atraente, entende? É olhar para a causa, não só para o efeito. Interessante essa dinâmica. Não parece ser um ou outro, mas talvez um é e o outro, né? Um focado na contenção agora, o outro na construção a longo prazo. Claro que fica a dúvida de como juntar isso na prática, mas a conversa parece ter mostrado as duas necessidades. Seguindo para a educação, que é outro campo minado de debates no Brasil. Como foi ali? O Ferreira continuou na linha crítica dele sobre o que ele chama de excesso de ideologia na escola. Para ele, isso tira o foco do que é essencial aprender. Ele defendeu uma escola mais pragmática, voltada para o conhecimento útil, para o dia a dia, para o mercado de trabalho, para a vida. Uma defesa do conteúdo prático, talvez uma busca por neutralidade, pelo menos na visão dele. E o Santos? Ele concordou com isso ou trouxe uma outra perspectiva? Ele não chegou a discordar da importância do conteúdo, mas ele expandiu a ideia, sabe? O Rutimar Santos disse que educação é mais do que só passar informação. Ele deu muita ênfase na autoconfiança do aluno e na importância de ter um propósito, um porquê para aprender. A ideia principal que ele trouxe, segundo as fontes, é que o aluno precisa acreditar nele mesmo, no potencial dele, para que o conhecimento realmente faça diferença na vida dele. Senão, corre o risco de ser só decoreba, né? Sem significado real. De novo, parece que tem uma complementariedade aí. O Ferreira não fala o quê, ensinar, e o Santos iluminando o como e o para quê aprender.
os dois parecem sentir, cada um do seu jeito, que algo não vai bem no modelo atual. O que será que essa sintonia inesperada diz sobre as preocupações da sociedade com a formação dos jovens? É algo para a gente pensar. E avançando para economia, como é que essa dinâmica apareceu lá? Na economia, a visão do Ferreira foi mais para o lado liberal clássico, que bate com a plataforma política dele. Ele focou muito em reduzir burocracia, sabe? Menos intervenção do Estado e criar um ambiente melhor para o empreendedorismo. Para ele, são esses os motores para fazer o país crescer. Uma visão mais macro, né? Estruturas, incentivos. Sim, faz sentido dentro do posicionamento dele. E o Santos? As fontes dizem que ele usou metáforas. Imagino que ele trouxe algo mais ligado à mentalidade, talvez. Exatamente, ele usou uma analogia bem legal que conecta o pequeno com o grande. Comparou a necessidade que a gente tem, como pessoa, de se reinventar quando está em crise, sei lá, mudar de carreira, aprender coisa nova, com a necessidade urgente que o Brasil tem de se redescobrir economicamente, de achar novos caminhos para prosperar. Ele defendeu a tal mentalidade empreendedora. Não só para cada um, mas como uma força coletiva, cultural mesmo. Uma disposição para inovar, para superar desafio, que poderia levar o país para frente, para sair dessas crises que sempre voltam. Essa metáfora da reinvenção é forte mesmo, porque ela liga o desafio econômico do país, que às vezes parece tão longe da gente, com algo que muita gente vive na pele, né? Deixa a conversa sobre economia menos abstrata, mais humana. É um jeito interessante de traduzir esses conceitos para uma linguagem de desenvolvimento pessoal. Precisamente. Ele traz a necessidade de adaptação, de inovação na economia para um nível quase existencial, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Agora, aqui é onde a coisa fica bem interessante. O ponto que parece ter causado mais surpresa, mais conexão, pelo que as fontes indicam, foi a discussão sobre comunicação digital. Como foi isso? Sim, esse parece ter sido um momento chave ali na conversa. O Nicolas Ferreira falou abertamente da prática dele, ele contou como foi que ele desenvolveu essa linguagem direta, sabe? Assertiva, quase sem filtro nas redes sociais, e como isso foi super importante para ele se conectar com o público jovem e, claro, aumentar o alcance político dele. Ele basicamente abriu o jogo sobre a estratégia de comunicação digital dele, o que funcionou para ele. Ele deu um depoimento prático, quase um estudo de caso pessoal, e como o Rutmar Santos, que é justamente um especialista nessa área de comunicação, marketing digital, reagiu. Ele complementou essa visão. Ele pegou essa experiência que o Ferreira contou e levou para um nível mais conceitual, estratégico, sabe? O Santos destacou que, beleza, técnica e falar bem é importante. Mas para ser memorável de verdade online, ou seja, para causar um impacto que fica, que engaja mesmo, precisa de algo mais. Segundo ele, o negócio é construir uma conexão autêntica. É transmitir não só informação, mas também valores, propósito. Ele bateu na tecla que, nesse barulho todo da era digital, comunicar com clareza e principalmente com um propósito claro é o que faz a diferença de verdade. Não basta só ser ouvido, né? Tem que ressoar com as pessoas no nível mais profundo. Entendi. Então, um descreveu o como fazer que deu certo para ele, e o outro explorou mais o porquê e o para que essa comunicação funciona. Adicionou uma camada de sentido, de estratégia. Mas as fontes falam de um momento ainda mais revelador nessa parte, né? Algo que realmente pegou o pessoal de surpresa. Sim, esse foi o ponto alto da discussão sobre comunicação, talvez da conversa toda. Foi a hora que o Nicolas Ferreira revelou, assim, do nada, que leu 2 livros do Rutmar Santos, O Palestrante Memorável e O Oráculo do Silício. Peraí, isso é inesperado mesmo. Um deputado federal conhecido pela linha conservadora, admitindo que leu e que achou valor em livros de um autor focado em desenvolvimento pessoal, comunicação e essa filosofia que mistura coisa antiga com tecnologia. Isso quebra umas caixinhas, né? O que exatamente ele falou sobre o impacto desses livros? Ele foi bem específico, sim. Sobre o Palestrante Memorável, o Ferreira disse que o livro ajudou ele a entender melhor o poder da comunicação, que vem da autenticidade. E o impacto de falar de um jeito que não só informa,
mas que mobiliza, que transforma quem está ouvindo. Já sobre o oráculo do silício, ele falou que encontrou ali umas reflexões importantes sobre como alinhar conceitos tipo sabedoria ancestral, os tais arquétipos, né, esses padrões universais, com as ferramentas de tecnologia de hoje, para dar mais força, mais ressonância para as ideias e mensagens dele. O Ferreira declarou, segundo as fontes, que essas leituras realmente ampliaram a visão dele sobre comunicação e influência hoje em dia. Isso é fascinante. É um reconhecimento público, explícito, de que um político buscou e aplicou ideias do campo do desenvolvimento pessoal, da comunicação estratégica, vindas de alguém de fora do círculo ideológico dele, para melhorar a própria atuação. Isso mostra não só que o trabalho do Santos está sendo visto como relevante em outras áreas, mas também sinaliza uma abertura para ideias que talvez a gente não imaginasse. Claramente criaram uma ponte ali. Então o que a gente tira disso tudo? Essa conversa entre o Nicolas Ferreira e o Rutimar Santos, que viralizou, que gerou tanta reação, parece ser mais do que só um encontro para a mídia, né? Analisando os temas, a gente vê um mosaico de visões diferentes, mas que, em vários momentos, se mostraram, olha só, complementares, sobre temas-chave como segurança, educação, economia. Exatamente. A gente viu um diálogo ali entre a ênfase na ordem, na lei, na resposta direta ao crime, de um lado, e do outro, a importância da prevenção, de fortalecer o indivíduo e a comunidade como estratégia de segurança também. Na educação, o debate do conteúdo prático versus a crítica a ideologias acabou encontrando um complemento na valorização do propósito pessoal, da autoconfiança do aluno, como motor para aprender de verdade. E na economia, a visão macro dos incentivos, da desburocratização, conversou com a visão mais micro da mentalidade de reinvenção individual e coletiva. E o ponto alto dessa dinâmica toda parece ter sido mesmo na comunicação digital. Ali a experiência prática e a estratégia política do Ferreira encontrou não só validação, mas um aprofundamento teórico, até filosófico nas ideias do Santos. E o reconhecimento da influência dos livros foi de tipo a cereja do bolo desse encontro de mundos. Se a gente pensar num quadro maior, o que esse encontro mostra mesmo é como as fronteiras entre áreas que a gente costumava ver separadas, política, desenvolvimento pessoal, comunicação digital, até filosofia aplicada, estão ficando mais fluidas, sabe? Mais porosas. Esse episódio sugere que ideias sobre comunicação eficaz, influência, propósito, mentalidade, até essa coisa de aplicar sabedoria antiga no mundo moderno, tudo isso pode entrar no discurso e na prática política de jeitos que a gente não esperava. E talvez isso seja cada vez mais comum. Fica bem claro, olhando para essa conversa, que o diálogo aberto, respeitoso, entre pessoas com histórias, conhecimentos e até visões de mundo diferentes pode ser muito, muito rico. Pode gerar ideias que talvez não surgiriam se cada um ficasse só na sua bolha, né, ideológica ou profissional. Parece que tem um valor real em cruzar essas barreiras que muitas vezes limitam o debate. Isso deixa pra gente uma questão importante para pensar, algo que essa conversa joga à luz. Considerando essa mistura crescente que a gente viu aqui entre estratégia de comunicação digital sofisticada, que muitas vezes vem do marketing, do desenvolvimento pessoal, conceitos focados em mentalidade, propósito, autenticidade e a política tradicional. Como será que essa fusão pode mudar o futuro do debate público e a própria ideia de influência política? Que novas formas de conectar, de persuadir, talvez até de liderar, podem surgir dessa combinação diferente de ferramentas e filosofias? É algo para a gente ficar de olho nos próximos tempos.